muito comum a gente ver isso. É assim, ó, a pessoa, ela casa, ela tem os filhos, ela fala assim, eu amo meus filhos, eu só vivo pelos meus filhos. O meu marido ou a minha esposa, eles falam, não tem o meu sangue. Quem tem meu sangue é o meu filho. Sim. E aí é que começa a inversão das coisas. Então, assim, eles vivem só para os filhos, ou o pai ou a mãe, prioriza o filho, e não o cônjuge. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Talk 100. É prazer em ter você conosco. Se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, então faça isso agora para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Então, a nossa ideia enquanto podcast é trabalhar temas, né, das mais diversas, variados mesmo, da gente poder trabalhar, como a gente já trabalhou, sobre finanças, e hoje especificamente a gente vai falar sobre família, né? Como é, né, viver em família, né, ter uma família diante de Deus, diante da palavra e nas situações mais corriqueiras da vida. Então hoje a gente está aqui com o Ângelo e com o Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Ângelo? Tudo bem, Elton? Certo. Privilégio estar aqui com você. Ai, que coisa boa. Vocês estão bem? Graças a Amém, Deus, também, tudo graças bem. a Deus. Então, Ângelo e Dani, vocês são líderes, né, do nosso Ministério de Casais da nossa igreja. Mas antes da gente falar, né, entrar sobre assuntos específicos, como viver em família, como ter uma família diante de Deus, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, né, de Ângelo e de Dani, para que a gente possa conhecer também um pouco de vocês. Sim, Assim, Elton, eu tenho 52 anos, né? Conheci a Dani tinha 15 anos. Desde quando eu conheci a Dani, eu já sabia que ela ia ser a esposa da minha vida já. A gente já sabia disso, a gente já tinha essa certeza no nosso coração. Eu já sou da comunidade desde quando era na casa da pastora Senita, ainda na garagem dela, aqui na Zona 2. Então, a estratégia da minha mãe para me trazer para a igreja, eu devia ter uns 14 anos de idade. Então, vinha a minha mãe, que é a Dona Olívia, eu sou irmão da Cintia e da Carla. Então, a minha mãe fala assim, filho, vamos que você vai dirigindo, né? Então, a gente começou aqui na garagem da pastora Senita, aqui na Zona 2, onde foi junto com a pastora Irene, depois lá na Zona 5, né? Ô, Ângelo e Dani, então viu aí amor à primeira vista, Aí eu já olhou e disse para sempre. Eu tinha 21 anos, a Dani tinha 15 anos, eu já tinha certeza que a Dani ia ser a minha esposa já. Foi assim, não sei se ela foi tinha assim ou também? não. Foi assim também, Dani? Foi assim, Olhou. paixão à primeira vista. De adolescência, aí fomos, né, namorando, até que chegou o casamento. E aí, então, eu tive que ser emancipada para casar. Eu casei com 17 anos, né? Nossa. Quantos anos de casado? A gente tem 29 anos de casado. 29 anos E juntos a gente tem 31 anos. Nós juntos. namoramos durante 2 anos e meio. E daí, quando a gente ainda estava no namoro, a Dani engravidou com 17 anos. Engravidamos, eu Engravidamos. costumo falar, né? Eu falo, Né? Casamos grávidos, né? Da Nath. E por isso que quando você olha para a Nath e olha para a Dani, você estava ali tudo... Meu Deus do céu, Dani já é mãe de uma mulher deste tamanho assim. A Natália tinha o maior orgulho de ter uma mãe muito nova sempre, né? E eu tomei uma surpresa no dia. Quando Natália falou, eu sou filha de Dani e Dani. Já é mentira. Não pode. E eu disse pra Chuchu, pelo amor de Deus, Nath, Elas são irmãs. Elas não pode. E como foi esse processo da filha, já nasceu uma filha? Como foi isso aí? Foi um processo doloroso, Foi né? muito difícil. Foi difícil porque muito jovem, né? Eu só estudava, eu não trabalhava, não tinha autonomia financeira, né? Então, assim, a gente literalmente é um casal que seria improvável de estar hoje sentado aqui falando para vocês sobre família. E a conversão de vocês foram nesse processo? Como foi que vocês vinham para a igreja, mas como vocês assim disseram, não? A gente, de fato, conheceu a Cristo. Eu posso falar assim, de mim primeiro, depois eu acho que o Ângelo pode completar a parte dele, mas a minha dificuldade justamente do casamento, de ter sido mãe muito nova, de, né, enfim, de começar uma vida de casamento muito jovem, já com filho,
foi difícil. Então, a gente teve muitos embates no começo do nosso casamento, né? Sim. E o Ângelo já vinha na igreja e eu não vinha, né? Eu era da igreja católica, né? E eu não acompanhava ele. Então, quando a Nath tinha por volta de 2 anos, a gente tinha uns 2 anos e meio de casado, a gente estava numa crise mesmo, né? E nós, assim, discutíamos por uma questão de religião. Era o jugo desigual. Sim. E Nós até então, vivemos quando eu isso. era adolescente, eu ia na igreja com a minha mãe. Depois eu já não ia mais. Eu tinha as convicções, né, dentro de mim, que a minha mãe já tinha me incutido já, mas eu não queria. Tanto é que o pessoal da Zona 5, a Zona 5 passava primeiro na minha casa. Então, todos os pastores, o pastor Kleber, a pastora Dani e o pastor Beto, quando namoravam ainda, então, a base da comunidade evangélica de Maringá, da Zona 5, era na minha casa. E eu falava para minha mãe, mãe, eu não aguento mais ver crente aqui na minha casa. O que esse povo tanto passa aqui? E nessa época eu estava desviado, mas eu já sabia dos princípios de Deus. Sim. Já tinha incutido no meu coração. E quando a Natália nasceu, aí que pesou o jugo desigual. Porque a Dani era uma católica que ela era praticante, os pais dela também, e a minha família, então, nem se fala. Né? Então, eu tive que me posicionar e a Dani também. Então, a Dani levava a Natália no começo na igreja católica e eu trazia... Aí foi quando eu me posicionei. Quando eu tive que me posicionar mesmo e falar assim, não, eu sei o que eu quero e eu sei dos caminhos. Aí a Dani levava a Natália na igreja católica e eu trazia a Natália aqui na comunidade. E aí que começou um embate. Como foi que isso mudou, Dani? Foi quando nós fomos convidados a fazer o curso Casados para Sempre. Legal. Então, nesse curso, eu falo, foi um divisor de águas para nós, né? E ali eu fui ministrada pelo Espírito Santo, né? Pelos nossos líderes, que eram muito amorosos com a gente, né? E eram usados mesmo do Senhor, assim, para ministrar na nossa vida. Então, ali eu tive entendimento, né? De não seguir no tradicionalismo, na religiosidade, mas sim de acompanhar o meu marido, de entender que agora eu tinha uma família, né, que eu tinha minhas responsabilidades e que eu precisava ser uma só com ele. Eu precisava ser uma só carne com ele. Né? Então, a questão do jugo desigual é algo que a gente viveu muito intensamente no nosso lar, logo no início. Né? Então, quando eu tive essa oportunidade de estar num grupo de casados para sempre, ali eu falo que o Senhor ministrou profundamente na minha vida. E então ali eu me dobrei mesmo ao Senhor, né? E cheguei para o meu pai, para minha mãe, né? E falei para eles que... A Dani teve que se posicionar também com relação aos pais dela, né? Devido a esse jugo desigual. E os pais delas não aceitavam, não tinha acordo, eles não aceitavam, e eles não entendiam e não queria que a Daniele viesse para cá de jeito nenhum. Até a Daniele se posicionar, falar assim, ó, pai, ó, mãe, ele é meu marido e eu tô decidido, a gente vai viver juntos, eu amo ele e é assim que eu quero. Né? Então, a Dani se posicionou com relação a isso, ela entendeu, e aí ela foi uma só carne comigo. Aí a gente conseguiu atravessar esse deserto aí. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades de relacionamento de maneira geral. Então, dentro da família, os desacordos é que faz com que a coisa possa desandar. Então, vocês são um exemplo claro disso, né, no começo do relacionamento de vocês. E vocês veem muito isso nos casais que vocês trabalham, né, mensalmente, né, nos cursos que vocês ministram? Sim. É muito comum a gente ver isso. É assim, ó, a pessoa, ela casa, ela tem os filhos, ela fala assim, eu amo meus filhos, eu só vivo pelos meus filhos. O meu marido ou a minha esposa, eles falam, não tem o meu sangue. Quem tem meu sangue é o meu filho. E aí é que começa a inversão das coisas. Então, assim, eles vivem só para os filhos, ou o pai ou a mãe prioriza o filho e não o cônjuge. Então, uma das lições que a gente ensina lá no Casados para Sempre, que são coisas simples que a gente ensina lá, são a gente dá algumas ferramentas para o dia a dia. E uma delas é a gente saber e entender e explicar qual é o principal relacionamento.
Então, nós honramos pai e mãe para que nossos dias se prolonguem na terra. Sim. Só que, ó pai, ó mãe, ó sogro, é sogra, até aqui vocês vêm. São os limites. São os limites. Sim. Então, é difícil das pessoas conseguirem entender isso, de um pai entender, da mãe entender, de um sogro e de uma sogra entender. Então, assim, e o cônjuge, tem cônjuge que, não, meu filho é tudo para minha vida, eu vivo para o meu filho. O meu marido ou a minha esposa não tem o meu sangue. Né? Até ela começar a entender que o filho dela vai crescer, a filha dela vai crescer, vai começar a namorar e vai casar. Os nossos pais, eu já não tenho mais pai e eu já não tenho mais mãe. A nossa filha, que é a Natália, que você conhece muito bem, que ela faz parte da mídia e ela faz parte do Ministério de Casais. O nosso genro é o Matheus, maravilhoso, faz parte do Ministério dos Casais e ele faz parte do louvor aqui da comunidade. Então, o que acontece que a gente tem que entender? Hoje, nós somos o pai da Natália e a mãe da Natália. Sim, isso não muda. Isso não muda nunca. Mas agora, o principal relacionamento, a pessoa principal na vida da Natália é o Matheus. Sim. E o Matheus também, o principal relacionamento da vida da Natália é o Matheus. Sim. E a gente tem que entender isso. E tem algumas famílias que não conseguem entender isso. Então, a gente tem mais um filho agora, que é o Rafael, tem 17 anos. Então, o Rafael está crescendo. A gente está educando o Rafael. Ele vai começar a namorar, já está começando a namorar agora. Ele está com 17. Está expondo já. Já. Então, o Rafa vai estar com a gente que seja mais uns 10 anos, Sim. até ele crescer e vai criar um novo núcleo, uma nova célula, que é onde ele vai ser o principal relacionamento com a esposa dele. Então, assim, os meus pais já morreram. A Natália já cresceu e já casou. Sobrou o Rafa, que ele também vai casar. Sim. Quem sobra? Sobra eu e a Daniele. Sim. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, as pessoas começam a brigar, as pessoas começam a se desentender. E quando elas descobrem que a principal pessoa está do lado dela para apoiar ela, e quando ela consegue entender isso, que essa principal pessoa é o cônjuge dela, Sim. então a gente honra pai e mãe, os nossos filhos a gente ama, a gente educa para o mundo, mas sobra quem? Sobra eu e a Dani. Meu pai morreu, a minha mãe morreu, a Dani tem uma mãe viva ainda, a Natália já casou, o Rafa vai casar, quem vai sobrar? Eu e a Dani. Sim. Né? E como gente vocês volta identificam lá atrás, isso, Dani? né? Tipo dos casais, como vocês identificam isso? Vocês estão lá no curso, ministrando o curso. Isso de maneira natural, num bate-papo, você já consegue identificar essas disfunções na família ali? Sim, sim. E outros tipos de desacordo também, Sim. né? Existem desacordos financeiros. Talvez, perdão, mas a gente trabalha com jovem, né, Sim. com adolescente, então a nossa abordagem é diferente. Mas a gente acompanha alguns casais que isso talvez seja um dos maiores problemas de relacionamento. Exato, A gente vê isso, é muito comum mesmo, né? Então, assim, com a mulher hoje no mercado de trabalho, também conquistando, né? Auxiliando o esposo, também na questão financeira de manter a casa, né? Hoje a gente vive num mundo um pouco diferente, né? E muitas trabalham fora para ajudar mesmo no orçamento, né? Familiar. E para algumas isso também vai causando uma certa independência, né, financeira, e acha que o dinheiro é dela, que o dela é dela, o dele é nosso, e aí a gente começa também a ver muito desacordo na parte financeira. Né? Os casais não conseguem entender que somos um só em todas as áreas. Né? O dinheiro dele e o meu, a gente junta, e a gente paga as contas, e a gente planeja, e a gente sonha, e a gente poupa, e a gente investe. E assim, né? Mas as pessoas não conseguem perceber. Então, eles não têm essa questão do entendimento de uma só carne em todas as áreas. Né? E acaba sendo o quê? Começando a olhar o eu. Né? Então, é um casal, mas o eu ainda fala mais alto. As minhas vontades, o meu dinheiro, né? Eu trabalho, eu posso. É muito comum a gente ouvir isso de mulheres. Mereço. Essa é a palavra. Eu mereço, eu Porque trabalho muito, eu mereço. Você joga na conta de tipo do desgaste, da ida, do tempo que é gasto, que não sei o quê. E aí, talvez,
né, aonde o diabo mais pega assim, o inimigo, né, dentro da família, é nessa palavra, eu mereço. Eu mereço. Porque você está no centro, é você que é o holofote de tudo. Exatamente. Então, é você que se doou, é você que se desgaste, então eu mereço. E isso aí é uma ruína para a família. Isso é uma brecha, aí começa o desacordo. Sim. E aí começa o esfriamento do casamento. E aí a gente começa a entender um pouco, a gente tem que saber também sobre o mundo espiritual. Que o mundo real e o mundo espiritual existem. Sim. E no nível do mundo espiritual, aí começa a ter um muro de divisão. E esse muro de divisão, conforme vai passando, as ofensas vão aumentando. Então o casal começa a se distanciar. No mundo espiritual, esse muro começa a crescer, esse muro começa a engrossar. E o casal começa a se distanciar e o relacionamento começa a esfriar. Então, assim, isso é muito comum de acontecer. Então, assim, a apostila nossa, ela traz 13 lições, uma melhor que a outra. Eu costumo falar isso para a Dani e para os casais, a apostila é maravilhosa. Então, tem uma das lições que daí é papéis, é a 4ª lição, que daí tem 2 palavras. Então, assim, ó, cada lição é em torno de 2 horas. Começa nas casas dos líderes e depois cada casal pode revezar nas suas casas. Mas a gente fala ali durante 2 horas, 2 horas e meia. Mas não que nós vamos assimilar tudo aquilo que é passado em 2 horas e meia. Mas tem algumas palavras-chave que são ministradas ali, que a gente vira algumas chaves. E na nossa vida aconteceu isso. Então, na minha vida, 2 palavras que são assim, ó, rápido e constante. Ângelo, mais rápido e constante no quê? Rápido e constante no perdoar, Elton. Entendeu? Então, esses dias atrás, assim, o Deus conhece a gente e o diabo também conhece muito bem a gente. Então, o ano passado, eu e a Daniela, a gente foi fazer uma reposição de aula e o diabo me conhece muito bem e a Dani, a gente já estava chegando na casa desse casal e a Dani dirigindo e ela não viu um buraco e ela explodiu nesse buraco. E o diabo me conhece. E eu estava quase chegando nessa casa para ministrar para esse casal. Mas a gente entendendo no mundo espiritual é maravilhoso, entendeu? Então a gente pode se adiantar a alguns ataques do inimigo. Aí eu fiquei quieto, não falei nada, que o que ele queria era que eu explodisse com a Daniela naquela hora. Para eu chegar brigado na casa daquele casal e a gente não ministrar e a gente não transbordar na vida daquele casal. Então quando a gente começa a entender um pouco mais do mundo espiritual, a nossa vida muda muito e muda para melhor. Então, quando a gente começa a entender do mundo espiritual e a gente está vendo... Quando a gente começa a conversar com o casal, a gente já consegue identificar algumas coisas. Né? Então, assim, papéis, perdão, acordo. Perdão. Então, assim, tem uma lição nossa que é divisor de águas. Né? Então, quando esse casal tá brigando muito e está muito separado e está muito frio... Então, quando a gente chega na lição de perdão, é o divisor de águas. Então, até o cristão evangélico, ele não tem essa cultura de perdão. Ele não tem essa cultura de rápido e constante no perdoar. Então, Elton, a primeira vez que a pessoa senta de frente com o cônjuge dela e ela vai pedir perdão, é muito difícil. Mas esse casal, geralmente, está vindo muito sobrecarregado e carregado de muita ferida, muita angústia. Então a mulher, ela fica super mal-humorada. Não, ela não é bem-humorada. Ela é grossa, ele é grosso. Eles se tratam mal no dia a dia. Então, eles têm um relacionamento mais pesado e falam assim, meu relacionamento não tá bom. Aí eles vão discutir sobre relacionamento num bar, num boteco, com a mãe, com o pai, que não é assim que vai se resolver. Né? Então, a primeira vez que eles sentam de frente um para o outro e eles pedem perdão, no mundo espiritual, esse muro de divisão ele é quebrado. Sim. E quando você entende que você tem que ser rápido e constante no perdoar, quando acontece alguma coisa com o seu cônjuge, que você já consegue identificar que é o inimigo tentando colocar aquele tijolinho de novo, para montar de novo o muro de divisão, aí você entende. Aí você é rápido e constante no perdoar. Meu amor, você me perdoa pelo que eu fiz com você? No mundo espiritual, aquele tijolinho a gente já tirou. Então a gente volta a ser inteiro no relacionamento de novo. Íntegro, não é? Inteiro. Inteiro. Leve, fica solto, fica muito bom. Eu e a Daniela, a gente está 29 anos casado, há 32 anos junto. E eu amo a Dani cada dia mais. E eu lembro da Dani que ela tinha 15 anos. E são algumas chaves, Elton, muito simples, que as pessoas não têm o entendimento e não conhecem. Entendeu? Eu acho que tal. O Ângelo, perdão, mas você falando sobre o perdão, e esse perdão faz com que você fique mais apaixonado pela sua esposa, não é? Você começa a olhar para ela
nas fragilidades, nas dificuldades. Você vê a nudez, não é? Sim. Não a nudez da vestimenta, mas a nudez do coração. E talvez isso é a maior consequência do perdão, de você olhar para Dani, Dani olhar para você e se colocar na posição do outro. ver a nudez do coração. É. Ele é frágil como eu sou, ele tem limitações como eu tenho limitações, então eu vou ajustar a minha vida, né? Auxiliar ele nas dificuldades dele e ele me auxiliar nas minhas dificuldades. Por isso que aí a gente se completa. Exato. Né? Porque tem gente que fala assim, eu vou me separar. Aí você fala, por quê? Porque ele é totalmente diferente de mim. Mas é isso né? Mas o diferente... é que tem ali, né? Eu falo assim, Deus, ele é tão maravilhoso que quando os dois são diferentes, porque somos duas pessoas diferentes mesmo, né? Mas a gente, quando a gente se completa, né? Um completa o outro. Então, em algumas coisas, ele tem habilidades que eu não tenho. E nessa área, ele me conhecendo, ele consegue me ajudar. Sim. E vice-versa, né? Então, assim, a diferença não pode ser uma justificativa para um divórcio. Exato. E muitos falam isso para nós. Exato. Eu gosto disso, ele gosta daquilo. Eu sou assim, ele é assado. Né? Eu não aguento mais, eu quero o divórcio. Então, assim, quando a gente ouve esse tipo de coisa... fala, mas nós também somos diferentes, nós não somos a mesma pessoa. Nós somos uma só carne, mas eu tenho uma personalidade que Deus imprimiu quando eu nasci, com a minha criação, a minha identidade. E eu respeito isso nela, e ela me respeita. Então, aí entra o respeito também. Mas esse é o ponto crucial para um relacionamento saudável. Como se chega até esse lugar? É com Jesus. Porque não é fácil. Não é fácil, Não é fácil. Elton. Não é. É persistir, E entendeu? ninguém continuar, ensinou os nossos... avançar de passo em passo, ser resiliente, Sim. né? Não desistir, né? Porque você só se torna bom naquilo que você treinou. Sim. E isso também vale para o casamento. Sim. Então, Ninguém pessoas... ensina a gente a ser marido, ser pai, ser mãe, né? Ninguém ensina. Então, quando veio essa apostila do Casados para Sempre, Elton, ela é uma apostila compilada com as ferramentas que a gente tem ali para o nosso dia a dia. Sim. Então, assim, é maravilhoso. Então, assim, tá tudo ali. A apostila é autoexplicativa, entendeu? Então, tem algumas chaves que mudam, entendeu? Nós não vamos assimilar a apostila toda, mas são algumas chaves que ninguém ensinou para nós. Os nossos avós não ensinaram, os nossos pais não nos ensinaram, que essa apostila traz para gente no nosso dia a dia. Esse tempo inteiro trabalhando com casais, vocês já viram muitas vidas sendo transformadas? Muitas. Muitas vidas sendo transformadas. Mas muitas. A gente já teve situação na nossa casa assim, na apresentação, que daí um olha para o outro assim e fala assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Não era para eu estar aqui. Não quero estar aqui. É a minha última chance com o meu marido vai ser esse curso de casais. Eles deixam por último. E Deus transforma. E eles falam assim na lata, na apresentação, né, que a gente pede no primeiro dia, uma apresentação para todo mundo falar, né, para a gente ir se conhecendo como grupo, porque a gente vai ter uma caminhada por um bom tempo, né, juntos. E muitos chegam e falam, não é incomum, é comum no grupo a gente ter um ou dois que falam, olha, eu estou aqui, nem sei o que eu estou fazendo, me falaram para eu vir, para dar a última chance, e vamos ver o que vai dar. Assim. E a gente começa a caminhar com esse grupo, com esse casal. A gente gosta, Elton, de caminhar 1 ano com esse grupo. Primeiro, Casados para Sempre, depois é a outra apostila que entra, que é Paz para toda a Vida. Né? Que antigamente a gente tinha uma outra que era Educando Filhos à Maneira de Deus. Que daí eu e a Dani falam, não é educando filhos, é educando pais. Os filhos são o nosso reflexo, né? Sim. Então o fruto não cai longe do pé. Então, aí a gente começa a caminhar com esses casais e a gente começa a ver a transformação desses casais. Então, feridas são saradas, restauradas, curadas. E tem vários casais aqui da comunidade que hoje eles fazem parte do Ministério de Casais. Hoje eles estão transbordando na vida de outros, porque eles tiveram conhecimento, eles tiveram aconselhamento, eles foram sarados, ministrados, curados e hoje eles transbordam na vida de outros. O Ministério de Casais hoje está frutificando e está multiplicando e está maravilhoso. Então, assim, nós estamos com vários casais que a gente está transbordando na vida de muitas pessoas. Né? Então, isso é muito gostoso.
Muito bom. O que a Bíblia fala assim, sobre família? Quando vocês estão ministrando lá no curso. Ele vai falar logo lá no começo, em Gênesis, né, Elton? Que a família é um projeto de Deus. Sim. Né? Ele é um projeto do coração do Senhor, né? Porque quando tudo começou com Adão ali, né? Deus viu que não era bom ele estar só. Segundo Adão, eu vou te arrumar um problema. Sua vida está muito pacata. Sua vida está muito fácil, Adão. Eu vou te arrumar um problema. Você tá no paraíso, Adão. Você está muito bom. Você vai ver como que é a coisa. Então, assim, né? Eu falo, a família, ela é um propósito do Senhor, do coração de Deus, né? E é por isso que a família, ela é tão, assim, ela é alvo, né? Ela é minada hoje no mundo. Ela é alvo, né, para destruição. Para distorcer, não é? Para distorção. Então você vê ao longo dos anos o quanto a ideia de família, né, o homem, a mulher e os filhos, eles foram perdendo até a imagem disso. Então, os filmes hoje não contam essa imagem, são imagens, né, de a gente ver de pais do mesmo gênero, né, os filhos. Eu lembro, a gente foi assistir um filme com Sofia. Não lembro agora qual foi uma animação. O filme era muito bom. Não lembro agora o nome, de verdade. A menina adolescente, não é, salvava a família de um ataque não sei das quantas. E a gente bem empolgado lá, aquela coisa toda. E no final do filme, muito sutil, mas muito, muito, muito sutil. Ela foi para a universidade, né, para a universidade, e os americanos, né, sempre vão morar na universidade, aquela coisa toda. E aí a mãe liga para a criança, que já não era mais uma adolescente, já entrando na juventude ali. Ah, que legal. Então, você vai com quem? Ah, eu vou com... Falou o nome da menina. Ah, com Kathleen, a minha namorada. Ai, que bom, não sei o que. E desligou. Foi isso. Bem no final do filme. E aí Sofia, eu acho que Sofia devia ter... Acho que tem uns 2 anos, 3 anos atrás. Sofia devia ter uns 11 anos, de 10 para 11 anos. Eu não falei nada, né? Eu fiquei meio assustado. O filme inteiro belíssimo, mas, né, muito sutil ali no final. Sutil, Eu falei nada, eu fiquei calado. A Amanda também ficou calada, porque a gente foi pego de surpresa. E aí Sofia olhou para mim e disse: ô Chuchu, que ela me chama de Chuchu também. Mas como assim? Isso não é errado? Então aí a gente teve que falar o que a Bíblia falava sobre aquilo, né? Sobre o projeto de Deus da família, sobre como Deus pensa a família, né? Como Deus ainda sonha com a família. E a gente sempre costuma falar que é da família que vai vir um avivamento. Então, por meio de um projeto da família que Deus vai restaurar todas as coisas, né? E a gente foi explicando para elas. E como é sutil. Hoje não é tão mais sutil, né? Não é mais velado, né? Não é mais velado, exatamente. Essa ideia mais de aberto, construir, né, a família mesmo, nos perfis do gênero masculino, do feminino e dos papéis definidos mesmo dentro da casa. O que é o homem, o que é a mulher dentro dessa casa, né? E como vocês lidam com isso hoje? É bem desafiador, né, Elton? Assim, quando a gente encontra, né, famílias que apresentam, né, algumas disfunções, algumas situações assim, é desafiador. Sim. E aí a gente fala assim que a gente só é o canal, que é Deus, o Espírito Santo que vai falar. Né? E até então, porque a gente acolhe, exatamente. A gente precisa amar, a Bíblia nos ensina a amar, mas a gente também precisa ensinar. E o ensino nem sempre é aquilo que eles querem ouvir. Exatamente. Então, esse é o momento de... Às vezes há o confronto, né? Sim. Porque a palavra fala, né, que a gente vai... Né, que a verdade vai te libertar. Exato. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de fazer esse confronto, né, de mostrar ou para o marido ou para a esposa aonde está o erro, né, mediante a palavra do Senhor mesmo. Né? Ali, dentro da palavra, olha, o teu papel é assim que funciona, reveja isso. Né? Então, e o Espírito Santo é que convence, né, que traz essa libertação para eles, que tira essa venda dos olhos, né? Então, como um dia lá atrás foi feito, né? Aconteceu comigo, né? Não foi assim os líderes, né? Mas foi o Espírito Santo que me convenceu,
né? Coisas que muitas vezes já tinha ouvido falar, mas ali foi de uma forma que ele me envolveu, que ele me trouxe para perto, né? Sim. Então é muito desafiador falar de família, porque a família é a tua intimidade. Sim. Né? Você não senta na mesa de um bar para ficar falando de família. Né? Então, assim, as pessoas... porque nós ministramos não só para pessoas aqui da nossa igreja ou cristãos evangélicos, né? É um curso interdenominacional. Ou seja, ele não depende da religião. Sim. Né? Então, é muito desafiador. Né? Algumas perguntas que fazem... E ali a gente, né, fala, Espírito Santo, me ajuda nessa. E vamos, né? E a gente vai vendo essa transformação. Porque como é um curso que a gente consegue ministrar por um tempo mais longo, é como se fosse um discipulado para o casal. Sim. Né? Então, assim, a gente consegue ver esses frutos, esses milagres acontecendo. Né? Então, o mesmo Deus que fazia... antes, faz hoje. E faz dentro da nossa sala, eu falo. Né? A gente tem um privilégio de ver Deus operar milagres na nossa sala, diante dos nossos olhos. Tamanha transformação que a gente, né, presencia, vê com os homens, com as mulheres, com a família como um todo, conserto com sogro, com sogra. Pessoas realmente assim curadas e libertas. Né? Mães que não podiam engravidar, várias delas. Nossa, verdade. Várias. Deus, ele manda mesmo uma unção da fertilidade, né? É verdade, amor. Bem lembrada. Que bom. Vamos jogar essa unção aí para vocês aí. Ó. Eu queria muito ter um outro filho, né? Mas Chuchu já deu, não tá bom, a gente tem 2 meninas e vamos embora. Porque a gente sabe os desafios, né? São grandes. Ter um filho, nos dias de hoje os desafios são maiores, então, e a gente nem coloca na conta a questão financeira, porque isso aí é preciso se pensar, mas talvez seja a última coisa ali que você leva em consideração. Quem ama ter filho, quem ama construir uma família, né? Mas é algo também que precisa ser pontuado, né? Como vocês falaram. Isso também destrói casamento, destrói relacionamentos, né? Então, se a gente pudesse dar uma dica prática, Ângelo e Dani, para os casais que estão nos assistindo, diz, olha, funcionou com a gente, né? A boa Bíblia fala isso. O que é que vocês falariam para os casais que estão passando hoje por dificuldades, né? No relacionamento, dificuldade na comunicação, dificuldade no perdão e tudo aquilo que a gente conversou até então? A apostila, igual eu falei, Elton, tudo que ela traz ali, as ferramentas, é tudo em cima da Bíblia. Todas têm passagem bíblica, né? Então, uma das lições, né, que eu amo é a lição 4, que é papéis. Então, muitos papéis invertidos. Então, a gente, na lição 4, papéis. A lição 5, perdão. E tem uma última lição que eu acho também maravilhosa. De 3, né, que você está me perguntando. Tem vários, né, para falar. Mas essas 3, assim, são 3 básicas, assim. E a outra é acordo. Né, meu amor? Em Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Acordo para tudo, até que a gente está falando de cônjuge, mas até para a educação de filhos. Porque um filho, uma criança, ela tem o poder de separar um casal. Então, assim, anda em acordo. Só que isso ninguém ensina pra gente. E uma palavra tão pequena, acordo, Amós 3:3, entendeu? Então, quando você entra em acordo com o seu cônjuge, é maravilhoso, porque daí você vai educar seus filhos de acordo com... Porque a criança joga com você. O pai deixou fazer isso, mas a mãe não deixou. Então, entre em acordo com o seu cônjuge. Entre em acordo para educar filhos. Entre em acordo com o seu patrão. Entre em acordo com o seu empregado. Entre em acordo com os seus vizinhos. Quem anda em acordo... fica muito mais bem resolvido. Então, num modo geral, tem muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui, né? Mas de um modo geral, assim, papéis, muito papéis invertidos, perdão, maravilhoso, e acordo. Esse é um tripé, assim, que só da gente conversar um pouco com as pessoas a gente já consegue identificar, né? É isso mesmo, Dani? É isso. E Jesus, muita coisa, né, amor, para falar, né? E muitas Jesus, lições. Porque eu falo, olha, se Jesus não estiver no barco, ele vai afundar. Porque a gente cuida da batalha. Então, a gente precisa chamar Jesus para o nosso casamento. A gente precisa, né, entender que
nós somos muito mais fortes se Deus estiver no nosso casamento. Verdadeiramente. É o cordão de 3 dobras, né? E a gente não pode esquecer do mundo espiritual, não tem como. Então, a 11ª lição, batalha espiritual. Então, a gente fala sobre o mundo espiritual, a gente fala sobre o que acontece no mundo espiritual, que o mundo espiritual é tão real quanto esse real que a gente vive. Né? Então, assim, 4 pelo menos eu tenho que falar aqui, porque a gente podia passar muito tempo falando sobre outras aqui. Mas o que a gente pode falar é que é maravilhoso e é transformador. A gente está há 23 anos nesse ministério, Elton, né? Então, assim, a gente ama falar para casais, a gente ama esse ministério, a gente ama a apostila, né? Que essa apostila, ela foi inspiração, né, para um casal americano que eles estavam separados. Então, a quantidade de lições e a sequência das lições. Então, foi tudo inspiração de Deus. Então, é o que a gente fala para os nossos líderes, né? Não fuja da apostila. Né? Se concentre na apostila e Deus vai transformar, o Espírito Santo vai fazer, porque ela já é autoexplicativa, né? Então, é maravilhoso. Legal. Obrigado, Dani. Nossa, nós Obrigado, que agradecemos. Ângelo. Já acabou? Já. É um privilégio estar aqui. Eu acho que é super importante a gente trabalhar a temática da família. Sim. E entender que existem, até mesmo a Bíblia nos ensina passos práticos, né? As definições dos papéis, né? Que a Bíblia fala. E isso que você falou, Ângelo, agora no final, né? Sobre os acordos, né? Então, a gente sempre vive em acordo, né? Com o cônjuge, com a sua esposa, né? Para que, né, Jesus esteja no nosso barquinho, o negócio não desande de vez, né? É isso aí. E para a gente encerrar, eu queria que vocês mandassem uma mensagem assim. Isso aqui, Pi. Você tem aí? Você tem aí, amor? Pode ser você. O que eu tenho para falar assim, ó, faça o curso. Venha para o Ministério de Casais. Conheça a apostila, é maravilhosa. A gente ama realmente, né, esse ministério, né? Trabalhar com famílias para nós é um privilégio, né? Sim. Eu falo, é o tesouro que Deus nos deu nessa terra. É a nossa família, né? Amém. Então, se você estiver passando por uma dificuldade, se você estiver pensando num divórcio, se a situação está a ponto de você falar que está desistindo do seu casamento, nos procure. Sim. Podemos ajudá-los, podemos sentar, conversar, e certamente Deus vai fazer a obra, porque quando a gente está no limite, é ali que Deus entra, né? Então, se você estiver passando por uma situação muito difícil, que você já está, né, pensando num divórcio, ou que você já está no processo do divórcio, porque muitos também já estão, muitos já estão separados, né? Repense, né? Repense. Existe solução. Deus vai te trazer essa solução. Amém. Amém. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Dani. Obrigada Foi a um você. prazer conversar com vocês. Para nós foi um privilégio estar aqui com você, Elton. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por você ter assistido, né, até o final conosco. Volto a repetir, se você não ainda se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, curta, compartilhe, né, esse nosso bate-papo. Se você conhece uma família que está precisando escutar, não é, tudo isso que a gente conversou hoje sobre família, né, como trabalhar a família diante de Deus, diante da sua palavra, envia para ele também. Se você está passando por um processo difícil, nos manda uma mensagem que a gente pode compartilhar o telefone de Dani e de Ângelo para que eles possam entrar em contato com você e para que eles também possam te ajudar. Beleza? Obrigado e Deus te abençoe.